Ficou para a próxima terça-feira, 27 de abril, o início dos trabalhos da CPI da Covid. A convocação foi feita pelo senador Otto Alencar, o mais velho do colegiado, e que tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. Havia expectativa de que a comissão fosse instalada na quinta-feira agora dessa semana, dia 22, logo depois do feriado de Tiradentes. No encontro, os 11 titulares vão escolher o presidente e o vice-presidente. Por enquanto, a tendência é que a presidência fique com Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a vice-presidência com Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, e a relatoria com Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Aziz e Renan respondem na Justiça por suspeitas envolvendo o desvio de recursos públicos. O propósito da CPI é investigar a conduta de autoridades e o uso de verbas federais no enfrentamento da pandemia. O senador do Amazonas é suspeito de irregularidades na área da saúde quando governou entre 2010 e 2014 o Amazonas, estado com um dos mais graves quadros na crise sanitária. Em relação a Renan, suspeitas estão vinculadas à Operação Lava Jato. Os dois parlamentares negam envolvimento em ilícitos. A hashtag Renan Suspeito entrou nos assuntos do momento no Twitter na manhã de domingo, dia 18, e perdurou até segunda-feira, até ontem. Incomodado, Renan fechou o perfil e disse que pretende fazer até sexta-feira o que chamou de uma profilaxia digital. E eu abro aspas aqui: até a próxima sexta, vou me dedicar a estudar temas da CPI e fazer uma profilaxia digital, para evitar a infecção do radicalismo, o contágio dos extremistas, o negaciovírus. Farei um isolamento sanitário, podendo voltar a qualquer momento, se houver necessidade, fecho as aspas aqui. Enquanto isso, correndo por fora para comandar o colegiado, está o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele garante já ter 4 votos na eleição. Como eu disse, o colegiado é formado por 11 membros. Até um abaixo-assinado online foi criado na plataforma Citizen Go com o propósito de dar apoio à candidatura de Girão. O título é Apoiamos o senador Eduardo Girão para a presidência da CPI da Covid. Esse é o nosso primeiro assunto, então. A gente começa a nossa rodada de hoje aqui em Os Pingos nos Is. Com você, Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Marcada, então, a data de início da CPI? E a CPI da dor de cabeça do governo, né, e do presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, Adriana. Boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, e boa noite a meu compadre Augusto, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos dos Is. Olha, houve o que eu chamo aqui de cerco da esquerda. 6 dos 11 integrantes da CPI formaram ali uma maioria e deu as costas, essa maioria, para todos os integrantes da CPI, e se não houver uma intervenção forte política do governo, vai dominar todas as fases da CPI. Então, são 11 integrantes. Se 6 entendem que deve eleger a mesma diretora, será essa mesmo. O senador Omar Aziz para a presidência, Randolph Rodrigues para a vice-presidência e Renan Calheiros será indicado. Eles estão conversando entre si, inclusive elaborando o cronograma de trabalho que geralmente é feito através de conversas na própria CPI. Pelo menos 3 cronogramas já foram elaborados por senadores já oficializados como integrantes da CPI. Na terça-feira será a eleição através do voto secreto, mas se 6 já fecham com Omar Aziz, o outro candidato é apenas um candidato, o senador Girão é apenas um candidato para protestar, e é útil que faça isso para demonstrar que a oposição não tomou conta de 100% da CPI. Em seguida, vota-se o cronograma de trabalho, né? Que é o planejamento, mais ou menos, por onde a CPI deve andar. O que a gente sabe até agora é que há um entendimento de que 4 subrelatorias serão definidas. E aí, essas subrelatorias terão subrelatores que vão ter uma independência na investigação. Lembrando que esta investigação desta CPI será mais documental do que aqueles tradicionais depoimentos no plenário da CPI. Uma CPI mista, haverá momentos de funcionamento presencial, mas basicamente uma CPI remota. Agora, é interessante que o que eu ouvi no Congresso Nacional, de deputados e senadores, é de que há um direcionamento para o Palácio do Planalto. E uma grande preocupação
para o gabinete de crise, que muita gente diz que não existe, que muita gente se recusa a acreditar agora, estão dizendo que existe mesmo um controle geral da pandemia no Palácio do Planalto. Fica no 3º andar e era comandado pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, que agora é o ministro da Defesa. Esse gabinete de crise, ele centraliza boa parte das informações e ações do governo no combate à pandemia e será investigado segundo informações da própria CPI. Então é isso, na terça-feira devem ser eleitos aí esses senadores que fizeram um acordão para isolar o governo, e a novidade é que a ministra, né, a deputada licenciada Flávia Arruda, está tentando ali politicamente movimentar o Senado Federal para evitar que o governo seja isolado, esse é o termo, nesta CPI que tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro. É uma situação muito complicada porque CPI tem poderes, né? Vai ter muito assunto para a gente acompanhar, hein, nesses próximos dias, então. Deixa eu ir para o Rio de Janeiro. Boa noite, Guilherme Fiuza. Data marcada, então. Falta pouquinho. Semana que vem começa oficialmente a CPI da pandemia. Adriana, boa noite. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, eu acredito o seguinte: quem está preocupado em tirar o país da crise de saúde e da crise econômica dela decorrente, não vai ficar discutindo conversa fiada de Renan Calheiros, né? A terminologia verborragia, né, que ele já se aplicou, né, ali, o negacionismo, negaciovírus, né? Toda essa espuma panfletária que aqueles que não estão preocupados com a crise de saúde, mas estão preocupados em surfar na crise de saúde, têm usado por aí. Então, eu acho que, para mim, a CPI não é pauta. Essa CPI, para mim, vai ser pauta se ela for em cima de quem fez toque de recolher aí e roubou os direitos do cidadão, né? Se ela realmente levar adiante alguma frente de avanço na investigação do Covidão, por exemplo, que já afastou um governador. Se ela mostrar algum sinal aí de que ela tem serventia, a gente passa a dar importância a ela. Antes disso, ela é um picadeiro do Randolph, do Renan e companhia. Eu queria falar da Covid, né? Da CPI. Claro. Da Covid. A gente fica em cima do Renan, eu também voltarei a ele, mas vamos lá. Entre os 11 titulares, o Omar Aziz é investigado por desvios de dinheiro para a saúde, destinado à saúde, quando ele governava o Amazonas, como se lembrou aqui. A mulher dele foi presa durante as apurações. O Randolph, o vice-presidente, é uma voz esganiçada à procura de uma ideia, né? É só isso. Ele chama atenção pela voz desagradável e ponto. O Humberto Costa, ele está no departamento de propinas da Odebrecht como o Drácula, que é uma evocação do envolvimento dele no escândalo do sanguessuga, quando ele era ministro da Saúde do governo do PT. Então, esse é o Drácula. O Ciro Nogueira, que também é titular, aparece na lista com o codinome, que eu não sei de onde vem, Cerrado, com C. E se precisar dos trabalhos aí da entrada de um suplente, nós temos o Jader Barbalho, que também aparece na lista como Uísque. Ele é pai do Cavanhaque, da lista também, que é o governador Helder Barbalho, do Pará. Então, estamos mal. Agora, Renan Calheiros. Esse é um prontuário à espera do Camburão, há muito tempo. Há muito tempo. Ele já tem o relatório pronto e vai entrar para fazer o trabalho dele, que é tentar prejudicar a figura do presidente da República. Não vai dar a menor bola, porque realmente interessa, que é o escândalo do Covidão, porque
O Renan é tratado agora pela imprensa como independente, aparece lá. Na CPI você tem entre os 11 titulares o grupo dos governistas, segundo a imprensa velha, e os independentes. Entre os independentes aparece o Renan e aparece Jader, aparece todo mundo. O Randolph também virou independente. Essa CPI deveria tomar vergonha e investigar o Covidão e parar de atrapalhar aí, coisas importantes que estão emperradas no Congresso, como, por exemplo, as reformas, tá? Como a reforma administrativa, para reduzir, pelo menos, esse mastodonte que é a máquina administrativa federal, acabar com mais privilégios do funcionalismo público, por exemplo. E a reforma tributária. Não, eles querem fazer uma CPI para fingir que não foram os governadores e prefeitos os responsáveis pela condução e pela estratégia falida do combate à pandemia no Brasil.